você sente que está fazendo tudo certo, mas, por dentro, algo parece travado. A vida não anda, o dinheiro escapa, a paz some, e talvez o problema não esteja no que falta ao seu redor, mas no que sobra dentro de você. Existem forças silenciosas que minam sua energia, drenam sua criatividade, saboteiam sua fé e te mantêm distante da prosperidade que Deus já escreveu em seu nome. Esses sabotadores não vêm disfarçados de monstros, vêm em forma de hábito, de distração, de sentimento mal resolvido. Eles parecem inofensivos, mas são os verdadeiros ladrões do seu propósito. E hoje, neste vídeo, vamos revelar os 7 pecados que têm fechado as portas da riqueza espiritual e financeira na sua vida. E o mais importante, vamos te mostrar como vê-los com clareza, fé e ação prática. Este não é um vídeo comum, é um chamado, um espelho, uma ruptura com tudo que te manteve pequeno até aqui. Se você estiver disposto a encarar essas verdades, prepare-se. O que será revelado agora pode mudar completamente a forma como você entende sucesso, propósito e liberdade. Porque a prosperidade começa quando você para de fugir daquilo que precisa ser enfrentado. Existe algo que silenciosamente trava sua vida, algo que não vem de fora, mas cresce por dentro como uma raiz invisível. E o mais perigoso é que muitas vezes você aprendeu a conviver com isso como se fosse normal, como se a estagnação fosse parte do processo. Mas a verdade é que você não nasceu para sobreviver menos. Nasceu para florescer, criar, construir e prosperar. Os dias, milhares de pessoas oram por riqueza, liberdade financeira, propósito, um sinal. E enquanto pedem, carregam consigo o que as impede de receber. O céu ouve, mas não entrega, porque há bloqueios espirituais ativos dentro delas. Pecados silenciosos que sabotam tudo que poderia ser grande. E o pior deles é o que a pessoa nem percebe mais que carrega. Quem te vê hoje talvez não saiba da força que você carrega aí dentro. Mas essa força está soterrada por pequenos comportamentos, por hábitos quase imperceptíveis, por impulsos que drenam sua energia vital e criativa. E é por isso que esse vídeo não é apenas uma reflexão. É um espelho. Pokha e OMA. Hora em que parar e olhar de verdade deixa de ser opção e passa a ser sobrevivência. Se essa mensagem está mexendo com você, comente agora. Eu escolho eliminar o que me afasta da minha prosperidade. E curta esse vídeo, isso mostra que você está comprometido com sua transformação. Você está prestes a descobrir aquilo que muitos passam a vida inteira ignorando. Não se trata de um segredo escondido, mas de uma verdade óbvia, que se tornou invisível pelo costume. São 7 pecados, 7 bloqueios espirituais, que silenciosamente afastam você da riqueza, da liberdade financeira e de tudo o que Deus deseja multiplicar em sua vida. Eles não gritam, eles sussurram. E é por isso que escapam do radar de quem só vive no automático. Mas hoje, algo precisa mudar. Não basta pedir bênçãos se a vida está trancada por dentro. O que este vídeo vai te entregar não é teoria nem motivação barata. Menos é clareza. Clareza sobre as forças que drenam sua energia, que desviam seu foco e que muitas vezes sabotam sua fé prática. E junto com essa clareza, você vai receber caminhos reais de transformação. Cada um desses 7 pecados será exposto à luz, um por um. E para cada um, você receberá uma chave prática. Nada complexo, nada inalcançável, menos apenas verdades aplicáveis, como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Porque você não precisa de fórmulas mágicas, precisa de direção, decisão e ação com fé. E isso é exatamente o que vai começar a acontecer agora. Deus não nega prosperidade. O que Ele faz é proteger corações que ainda não estão preparados para recebê-la. Porque dar abundância a quem vive na desordem interior seria como entregar uma espada a uma criança. Ao invés de bênção, se tornaria destruição. E por isso tantos vivem orando, esperando, jejuando, mas sem transformação real. Nada acontece. Prosperidade sem estrutura é ruína anunciada. A Bíblia fala sobre frutos, não apenas sementes. E frutos não nascem em solo contaminado. Quando um coração está amargurado, dominado por ganância, desejo vazio ou egoísmo, é como tentar plantar
uma colheita sagrada em terra seca. Não adianta desejar liberdade financeira sem curar as raízes da escassez interior. Prosperidade bíblica não é acúmulo, é legado, missão, fidelidade. O que afasta a riqueza de muitas pessoas não é a falta de talento ou oportunidades. É o excesso de sujeira emocional e espiritual que não foi confrontada. O céu espera por um coração obediente, limpo, fértil. O favor de Deus não vem para massagear o ego, mas para cumprir propósito. E para quem entende isso, o próximo passo é olhar com coragem para dentro e eliminar o que impede a colheita. Há um princípio invisível que rege toda a verdadeira prosperidade. Nada cresce sozinho. Toda riqueza que floresce no solo do serviço, da empatia e da conexão com o outro. Quando alguém se fecha em si mesmo, colocando seus desejos acima de tudo, ele quebra um dos mandamentos mais básicos: menos amar ao próximo como a si mesmo. Sem amor ao outro, a semente da abundância murcha. Não existe propósito divino isolado do coletivo. Viver apenas para si é um atalho para o vazio. Pessoas que buscam riqueza ignorando a dor alheia criam impérios sobre areia. Pode parecer força, mas é só egoísmo bem disfarçado. Amor ao próximo não é emoção, é escolha diária. É ouvir com atenção, servir em silêncio, ajudar, mesmo quando ninguém está vendo. Deus não confia prosperidade a quem se recusa a ser canal. Ele só multiplica aquilo que transborda. Talvez o que esteja bloqueando sua colheita não seja falta de esforço, mas falta de compaixão. Quantas vezes você poderia ter ajudado, mas julgou? Quantas vezes preferiu o conforto do próprio mundo, em vez de estender a mão? Aimar é proximar, é abrir espaço para o céu agir através de você. E enquanto isso não for verdade dentro, nada que vem de fora vai preencher. O dinheiro foi feito para servir, mas muitos passaram a servi-lo. Quando ele ocupa o trono do coração, tudo o que era divino começa a desmoronar em silêncio. Idolatria não é só adorar imagens, é colocar qualquer coisa acima de Deus. Quando o dinheiro se torna o centro, perde-se o propósito, perde-se a paz, e aos poucos, perde-se a alma. A riqueza com propósito vira ganância disfarçada de ambição. Quantas decisões você tomou apenas pensando no lucro e não no legado? Quantas vezes trocou tempo com quem ama por horas correndo atrás do próximo zero na conta? Deus não se opõe à prosperidade. Ele é o criador dela, mas ele não prospera corações que se rendem à avareza, à escassez emocional e à sede. Control. Quando o dinheiro manda, o espírito obedece em silêncio. E isso não é liberdade, é escravidão com luxo. A idolatria ao dinheiro não começa com grandes decisões, mas com pequenos desvios. Quando você sente que só será feliz depois de alcançar determinado padrão de vida. Quando acredita que mais é sempre melhor. Quando confunde status com identidade. Prosperidade de verdade começa com uma renúncia. A de permitir que Deus governe seu destino, não o saldo bancário. Existe uma energia em você que foi criada para construir. Ela é vital, poderosa, criativa. Menos uma força bruta que pode levantar impérios, escrever livros, curar pessoas, transformar o mundo. Napoleon Hill chamou isso de transmutação sexual. A Bíblia chama de domínio próprio. Mas quando essa energia é desperdiçada com prazeres imediatos, como a pornografia ou os desejos vazios, ela deixa de ser combustível e se torna veneno. A pornografia engana, ela promete alívio, mas entrega esvaziamento. Ela parece prazer, mas produz paralisia. Cada vez que você se entrega a isso, está desviando sua energia criativa, sua força interior, sua capacidade de ação com fé. É como regar um jardim de mentiras, enquanto seu propósito morre de sede. E o que poderia ser canalizado para construir, passa a destruir, silenciosamente, dia após dia. O mesmo vale para os desejos vazios, os relacionamentos sem alma, os impulsos que não levam a nada. Você não foi criado para ser escravo de impulsos. Foi criado para ser canal de impacto, de propósito, de missão. Quando você aprende a redirecionar essa força, tudo muda. O que antes te puxava para o fundo, agora pode te impulsionar para o topo. Só depende de onde você decide plantar essa energia. O medo não chega gritando. Ele se aproxima em silêncio, com voz doce
disfarçado de prudência. Ele diz que agora não é a hora, que você ainda não está pronto, que é melhor esperar mais um pouco. Mas o tempo vai passando, e enquanto você ouve, ele vai roubando seus anos, suas ideias, sua ousadia. Ou medo paralisa. E onde há paralisia, a fé não se manifesta. Muita gente confunde cautela com covardia, mas quem vive adiando por medo está, na verdade, desobedecendo silenciosamente. A fé bíblica é prática, é ação, é coragem no escuro. Deus não honra apenas pensamentos bonitos. Ele honra passos concretos, mesmo que tremendo. Enquanto você espera tudo estar perfeito, a oportunidade já passou, a porta já fechou, o chamado já seguiu adiante. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a agir mesmo com ele presente. Quando sentir medo, questione o que ele está tentando proteger e o que ele está me impedindo de viver. O medo quase sempre guarda a chave do seu próximo nível. Ele é o marcador da direção que você evita menos, e talvez, exatamente por isso, seja o caminho certo. A ingratidão é um veneno sutil. Ela não se apresenta como maldade, mas como reclamação disfarçada de sinceridade. É quando você olha para a semente e amaldiçoa porque ela ainda não virou floresta. É quando o coração se fecha porque o que veio parece pouco demais, mas o céu só multiplica aquilo que foi primeiro abençoado. Gratidão é a chave que destranca o milagre. Jesus, diante da fome de uma multidão e com apenas 5 pães, não reclamou. Ele agradeceu, e só depois da gratidão é que o milagre da multiplicação aconteceu. Essa é uma lei espiritual. Deus não prospera corações murmuradores. Um solo ingrato não tem estrutura para sustentar colheitas duradouras. Quem reclama do que tem, inconscientemente está rejeitando tudo o que ainda virá. Às vezes, a sua próxima fase está esperando um simples realinhamento de visão. Trocar a reclamação por celebração, parar de olhar para o que falta e começar a valorizar o que já está na mão. A gratidão não é só emoção, é estratégia espiritual. É como dizer para o céu: eu sou confiável, pode mandar mais, e o céu responde quando o coração se alinha com o que já recebeu. A inveja não se revela como maldade direta. Ela surge como comparação constante, como aquele sentimento amargo ao ver a vitória de alguém. É sorrateira, enquanto parece apenas um incômodo, por dentro ela mina sua identidade, sabota sua alegria e contamina sua colheita. Você não pode celebrar o seu propósito se está sempre desejando o palco do outro. E ninguém prospera tentando viver o chamado alheio. A comparação é uma prisão de muitos talentos. Você olha para o jardim do outro, mas esquece que não regou o seu hoje. A inveja transforma a abundância em escassez, porque faz você esquecer quem é, o que carrega e o que pode semear. Deus não entrega prosperidade onde há ingratidão pela própria trajetória. E quem vive olhando para o lado, tropeça no próprio caminho. Sabe o que liberta da inveja? A celebração sincera, decisão consciente de aplaudir o que é bom, mesmo quando ainda não aconteceu com você. Isso não é fraqueza, é força interior. Quando você consegue se alegrar pela bênção do outro, você se posiciona espiritualmente para receber a sua, porque quem celebra o milagre dos outros, mostra que está pronto para viver o seu. Amar a Deus não é um sentimento vago, é um posicionamento. Claro, Jesus disse: se me amam, obedecem aos meus mandamentos. Mas quantas vezes dizemos que cremos, enquanto vivemos desconectados daquilo que Ele nos pediu? A desobediência não começa em grandes atos de rebeldia, mas em pequenas concessões. Quando sabemos o que devemos fazer, mas escolhemos adiar. Quando ignoramos aquele sussurro interior que pede mudança. Essa falta de amor se revela nas decisões diárias. Você ouve, mas não aplica. Ora, mas não se move. Espera por bênçãos, mas não semeia fidelidade. E aos poucos, o relacionamento com Deus vira um monólogo. Prosperidade bíblica exige aliança, e aliança exige obediência. Porque Deus é rígido, mas porque Ele é justo, e não entrega tesouros a quem não está pronto para carregá-los com honra. Obediência espiritual é a ponte entre a promessa e a realização. Não é sobre ser perfeito, mas sobre escolher te-dos ou os 10,
colocar o reino acima do ego. Mesmo quando é desconfortável, mesmo quando dói, porque obedecer é amar com ação, e Deus responde a corações que não apenas acreditam, mas vivem como quem confia de verdade. A transformação começa quando a reflexão encontra a prática. Saber que esses pecados estão presentes já é um passo importante, mas não é o suficiente. É preciso agir, e agir com sabedoria, com direção, com intenção. Por isso, para cada um desses bloqueios espirituais, existe um movimento simples, um realinhamento claro, que pode ser feito todos os dias. A liberdade não vem de um salto, mas de passos consistentes. Para a falta de amor ao próximo, pratique a generosidade intencional, ajude alguém, sem esperar retorno. Para a idolatria ao dinheiro, entregue uma oferta que te desafia, e reveja suas prioridades. Para vencer a pornografia, use sua energia vital para criar, não para consumir. Sinta o impulso, respire fundo, e canalize para algo produtivo. Escreva, construa, mova-se. A energia sexual é também energia criativa. Para o medo, dê o menor passo possível com coragem. Para a ingratidão, comece e termine seu dia agradecendo. Com detalhes, para a inveja, celebre alguém sinceramente. E para a desobediência, obedeça no que você já sabe que precisa mudar, sem esperar sentir vontade. São gestos simples, mas profundamente espirituais, porque cada ato seu, por menor que pareça, é uma semente de liberdade. Às vezes, uma única frase tem o poder de cortar a alma como uma espada e abrir espaço para a luz entrar. Quando a mente está nublada, a verdade precisa ser direta. E é por isso que você precisa repetir, escrever, internalizar essas declarações como âncoras espirituais. Porque a mudança não começa apenas no que você faz. Ela começa no que você diz a si mesmo todos os dias. Aqui vão algumas verdades que você precisa guardar no coração. Deus só multiplica o que é abençoado com gratidão. O medo é um sinal do que deve ser enfrentado, não do que deve ser evitado. Você não foi criado para consumir prazer, mas para construir. Propositor. Amar a Deus é obedecer, mesmo sem aplauso. A energia que você desperdiça com impulsos pode levantar seu império. Afirmações como essas não são mágicas, são lembretes. Elas rompem os ciclos da autossabotagem, da murmuração, da passividade. Repita com força. Declare com intenção. Eu sou canal da prosperidade de Deus. Minha energia criativa será plantada em solo fértil. A obediência vai me levar onde o ego nunca conseguiria chegar. Essas são sementes, e o seu coração é o campo. Agora que a verdade foi colocada à mesa, e hora do agir, não basta entender, é preciso confrontar. E para isso, aqui vai um desafio simples, mas profundo. Durante os próximos 7 dias, escolha um dos pecados que você identificou em si mesmo e pratique intentionalmente a solução que foi apresentada. Não espere perfeição, espere desconforto, porque o desconforto é sinal de cura acontecendo. Se o seu maior bloqueio é a pornografia ou os desejos vazios, use a regra dos 5 segundos. Sentiu o impulso? Conte até 5. E redirecione. Transforme a energia sexual em criação. Escreva, treine, produza. Se é a ingratidão, escreva 3 bênçãos específicas por dia. Se é o medo, escolha uma ação mínima que vem sendo adiada. Se é desobediência, tome a decisão prática que você sabe que Deus já te pediu. Durante esses 7 dias, anote tudo. Observe como o seu corpo reage, como a sua mente se sabota, como o seu espírito desperta. Você não precisa mudar tudo de uma vez, precisa provar a si mesmo que é capaz de romper um ciclo, mesmo que pequeno. E quando isso acontecer, você vai perceber algo novo está sendo ativado dentro de você, e nada que foi ativado pela fé volta a dormir. Se algo dentro de você foi tocado até aqui, é porque esse vídeo não chegou por acaso. Deus fala de formas sutis, mas claras. E quando a verdade encontra o coração disposto, o ciclo da transformação começa. Esse é o momento de selar esse compromisso, não apenas com um clique, mas com uma decisão simbólica, porque cada ato externo que você faz com intenção ativa
um movimento interno de renovação. Curta este vídeo como quem planta uma semente de prosperidade com propósito. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades, porque o que te transforma pode ser exatamente o que liberta o outro. E principalmente, comente agora a frase: estou pronto para construir minha nova realidade. Escreva com fé, como quem sela um pacto de ação com o céu. Essa é mais do que uma chamada para engajamento. É um ato de fé prática. É como dizer: eu reconheço que não posso mais adiar. Esse comentário, essa curtida, esse compartilhamento, são parte da sua caminhada espiritual. Porque quem planta com intenção, colhe com abundância. A verdade é que a prosperidade nunca esteve longe de você. Ela sempre esteve do outro lado da decisão que você adiava. Deus não nega aquilo que está alinhado com um propósito divino. Ele apenas espera que você se torne alguém capaz de carregar essa missão com honra, fidelidade e coragem. E hoje, você deu o primeiro passo. Olhar com sinceridade para dentro. Isso já muda tudo. Não importa há quanto tempo você se sente travado, longe do propósito, consumido por hábitos vazios ou medos antigos. A partir de agora, você tem clareza. E a clareza é poder. Use essa luz para plantar com propósito, servir com verdade, agir com fé. A riqueza com propósito começa na obediência discreta, na decisão firme, no coração disposto. O céu responde a quem se move com fé prática. Você não é definido pelo que fez até aqui, mas por quem decide se tornar a partir deste momento. Então, respire fundo, olhe para frente e lembre-se: Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar. Porque a verdadeira prosperidade não é o que você recebe, é o que você carrega e transborda. Termine este vídeo acreditando: o trabalho mais importante da sua vida começou agora. Você chegou até aqui, e isso não é pouco. A maioria desiste antes de olhar para dentro. Mas você ficou, você ouviu, e agora carrega algo que não pode mais ser ignorado. Consciência, e com ela, vem o peso e o privilégio da escolha. Pode seguir como antes, ou pode transformar a sua realidade com decisões diárias que reflitam quem você quer se tornar. Lembre-se, Deus não prospera a aparência, Ele prospera a essência. Ele responde a quem decide plantar com propósito, obedecer com fé, viver com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. A verdadeira liberdade financeira não começa no bolso, começa no espírito, no coração que reconhece onde precisa mudar e tem coragem de agir. Então, se isso falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa romper esses bloqueios espirituais. E comente abaixo com fé e firmeza: estou pronto para construir minha nova realidade. Não está mais no ponto de partida. A sua nova caminhada começou. E cada passo daqui em diante será fruto da sua escolha de viver com verdade, propósito e ação, com fé.